vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Aleluia. Fala conosco, Senhor, através da leitura, através da palavra. Fala conosco. Não deixe de falar, Pai, porque nós queremos ouvir a sua voz. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Jesus. Sente, por favor, você que está em casa também. Você que está em casa também se sente, você que está aqui. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. No livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler o tema, o assunto vai ser coração endurecido. Então, o assunto vai ser coração endurecido, baseado no livro de Gênesis, capítulo 3, e também Hebreus, capítulo 3. Vai ser muito importante você entender essa mensagem de Deus no seu coração. Seria bom você enviar para alguém que precisa. Você que está assistindo, abriu agora, tanto agora à noite, na segunda-feira, nós estamos na noite de segunda-feira, ou você que está em outro horário, então envia para alguém que você vê que vai ser importante, então envia para alguém essa mensagem, tá bom? Porque tem muita gente que está sofrendo por causa do coração endurecido. E foi a partir daí, do coração endurecido de Adão, de que Adão começou a sofrer. Adão começa a sofrer quando ele endurece o seu coração. Tem muita gente que está com a vida amaldiçoada, a vida destruída, a vida não anda, trabalha para comer, trabalha para sobreviver, não é feliz no casamento, não é feliz na vida profissional, não é feliz, não é realizado nos seus projetos. É tipo uma maldição, as coisas dando errado, por causa do coração endurecido. Pode acreditar nisso. Vamos espiritualizar. Às vezes a pessoa não quer espiritualizar a sua vida, mas ela não pode se esquecer de que ela é corpo, alma e espírito. Então não tem como não espiritualizar se você é espiritual, tem o espírito, tem o corpo. Por exemplo, o corpo é a fisiologia, a biologia. Então não tem como biolijar, se eu colocar esse verbo aqui, né? A biologia, né? Espiritualizar, né? O sentimento da alma, as emoções da alma, corpo, alma e espírito. Então a alma está totalmente ligada às emoções, aos sentimentos, aos sentidos. Já o espírito é ligado ao espiritual, à vida eterna, que vai puxar, que vai levar a alma para a vida eterna com Deus. Já a carne, a vida social, a carne vai ser ponte, pecado, os desejos de carne, vai ser ponte para levar a alma para a morte eterna. Que a morte eterna é a separação de Deus, está separado do Pai eternamente. Então, se você não espiritualizar a sua vida, meu irmão, você vai ser mais um sobrevivente nessa vida assim, que vai viver e a vida não tem sentido para você. Vai ser como a vida de um animal racional.
Olha os animais. Os animais têm espírito? Você pode espiritualizar um gato? Tem como você espiritualizar uma zebra? Tem, que é corpo e alma. Não tem espírito. Mas o ser humano é diferente. É corpo, alma e espírito. E se você não quer espiritualizar a sua vida, então você vai viver aqui com uma vida de animal. Só corpo e alma. E para onde vai sua alma? Onde vai sua alma? Para poder sua alma ir para a eternidade com Deus, tem que espiritualizar, tem que ter o conhecimento. Começa com o conhecimento, a leitura da Bíblia. Esse canal aqui a gente traz muita orientação. Então, você que está assistindo agora conosco, participando conosco, agora ou em outro horário, eu creio que é Deus já falando com você, mostrando para você que você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Tem que espiritualizar. Não tem como. Tá bom? Eu vou convidar você para orar comigo agora. E aí, depois da oração, eu vou colocar aqui essa mensagem que vai te abençoar muito. Tem pessoas de que elas não dormem enquanto não participar da oração comigo aqui à noite. Por isso que eu já estou fazendo no início. Eu já faço logo no início, porque tem pessoas que já assistiram ontem ao vivo, então já veio aqui, já entendeu a mensagem de Deus de ontem no seu coração. Mas você que não veio ontem ou não assistiu ontem, não esteve conosco, é a oportunidade que você tem. Tá bom? Então fica até o final. Vamos orar. E aí você participa dessa mensagem. Tá bom? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu estou pedindo ao Senhor por essa noite de segunda-feira. Todos nós somos dependentes de Ti, eu e todos que aqui estão, e a gente pede ao Senhor uma noite de segunda-feira abençoada. Abençoada, Pai. Uma noite abençoada é uma noite de sono, é uma noite de paz, com a esposa, com o marido, com a família. É uma noite de deitar a cabeça no travesseiro e logo pegar no sono, dormir, descansar. Isso é uma noite abençoada. Acordar cedo, como nós vamos acordar amanhã, terça-feira, para nós que estamos agora nesse horário, orando agora, vamos acordar e vamos renovar, vamos começar tudo de novo, todo dia. Senhor, abençoe a minha vida, abençoe a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos. Em nome de Jesus, pede também a Deus agora, você que tem marido, esposa, filho, neto, pede pelos teus irmãos, cita o nome dos teus irmãos, tua mãe, teu pai, dos vivos, teus primos, teus sobrinhos, o teu FAP aí, família, parentes, amigos, irmãos em Cristo. Eu apresento ao Senhor, Pai, nesta oração, os meus primos, meus sobrinhos, meus tios, meus parentes, meu Deus. Eu apresento ao Senhor nesta oração meus colegas aqui do trabalho, Pai. Meus colegas aqui do Reino de Deus que me ajudam a pregar através desse canal, Pai. A equipe do S519, meu Deus. A equipe das mães que estão aqui, as mães que trazem uma mensagem, uma palavra. Meu Deus, a equipe do HDO, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada um que está aqui nesse canal, em nome de Jesus. São mais de 16 mil pessoas inscritas nesse canal e eu quero pedir a tua graça, a sua bênção sobre cada um e sua família. Esses que estão se inscrevendo agora, esses que estão se inscrevendo e, meu Deus, e participando conosco todos os dias. Faça isso, ó Pai.
Em o nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço, para a honra e glória e louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Então, nós já oramos. Nossa vida está na mão de Deus. Você que está abrindo em outro horário, seja abençoado no seu tempo. Talvez você não está no nosso tempo aqui agora. E não é porque você está atrasado, não. É porque você não sabia, ou não abriu, ou não tem o hábito de orar comigo todas as noites. Mas eu gostaria de convidar você para ter esse hábito de não dormir enquanto a gente não orar, enquanto não ouvir uma palavra, uma mensagem. Eu vou estar trazendo aqui para vocês sempre novidades da Bíblia, inspirações, revelações, como essa mensagem agora, que é uma mensagem falando sobre a dureza do coração. Enquanto você ouve, preste atenção se você tem endurecido o seu coração em alguma coisa. Veja por que sua vida está atrasada, você que a vida está atrasada. Então veja por que sua vida está atrasada. Então vamos adiantar isso aí, tá bom? Eu vou saltar então aqui o vídeo de ontem à noite, a filmagem de ontem à noite. Inclusive essa filmagem está na íntegra aqui se você quiser participar do culto completo, então está na íntegra aqui no ao vivo, tá bom? Então vamos lá. Coração endurecido. Pega essa Bíblia aqui, minha irmã. É o primeiro livro da Bíblia. Está aqui. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3. Talvez a versão venha a ser um pouquinho diferente, Gênesis 3. Talvez a versão venha a ser um pouquinho diferente de Bíblia para Bíblia, mas o sentido que vai valer o sentido, né? O entendimento. O tema que eu vou trazer para vocês é coração endurecido, pessoal. Eu quero muito que você trabalhe o seu coração, vigia o teu coração. Nós vamos falar sobre a origem de um coração endurecido. Onde que surge? Como que surge esse coração endurecido? A gente vê o quanto Deus, Ele quer salvar o ser humano, ajudar o ser humano. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 3, aqui, a partir do versículo 7, na verdade, dá para a gente ler do início. Vamos pegar do início, vocês vão entender. Vamos pegar do início do capítulo 3, como é um tema que a gente vai usar esse capítulo 3 e também Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 3, né? Hebreus 3 também, do versículo 7 em diante. Mas aqui em Gênesis diz bem assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. E o Senhor Deus tinha feito. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui esse barulho do ventilador, porque não atrapalha tanto. Pronto. Esse barulho do ventilador, ele estava me tirando a atenção aqui, agora fica assim, fica melhor. Vamos ver. Então, começando de novo aqui a leitura, só para poder a gente pegar o fio da meada direitinho. Aí diz bem assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, a serpente, né, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Fazendo uma pergunta. A serpente fazendo uma pergunta para a mulher. Você sabe de que foi assim que Deus disse? Que se o comeres da árvore do jardim?
E disse a mulher, versículo 2: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ó, de todos os frutos das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí a serpente está voltando a falar com ela, dizendo assim: então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Olha a serpente contrariando a palavra de Deus. Quando você vê ou a serpente, ou gente, ou qualquer assunto, ou pensamento, ou qualquer coisa que venha contradizer a palavra de Deus, todo cuidado. Quando está falando o contrário à palavra de Deus, todo cuidado. Ah, não vai na igreja não. Para que ir na igreja? Deus está em todo lugar. E aí vai, eu só estou dando um exemplozinho para vocês. Mas debaixo de chuva, por quê? Para quê? Quer dizer, essas pessoas não conseguem ver e entender. Se a igreja não fosse importante, então o Senhor Jesus não teria vindo para fundar a igreja. E aí, olha o que a serpente está dizendo. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha ela trazendo confusão. Olha a serpente trazendo confusão. A mesma coisa. Qualquer pensamento, qualquer ideologia, qualquer entendimento, qualquer pessoa, qualquer coisa que vier trazer confusão, até pastor, cuidado com a internet. A internet está cheia de pastor trazendo confusão. Uns dizem bem assim, o dízimo não precisa trazer o dízimo, porque o dízimo é coisa da lei, é do passado. Quer dizer, uma pessoa que está vivendo direitinho, ela vai ficar confusa. Uma pessoa que não tem entendimento vai ficar confusa. Uma pessoa que não tem um pastor para orientar, ela vai ficar confusa. E essas pessoas que estão fazendo esse papel da serpente, elas vão prestar contas com Deus. Pode acreditar que vão prestar contas com Deus. Porque, pessoal, deixa eu abrir um entendimento para vocês. Tanto vocês estão aqui, como vocês estão em casa. É assim, a questão de crença, ela é assim. Vai depender muito de onde você foi criado. Vamos dizer que uma pessoa, ela foi criada nessas crenças e nessas denominações, nessas igrejas do reteté. Das pessoas que ficam rodando. Gente, se essa pessoa está lá, rodando, no reteté, no pandeiro, falando umas línguas, falando umas coisas que a gente não entende, mas esse povo aceitou Jesus Cristo como Salvador, e esse povo está obedecendo a palavra, deixa esse povo em paz, que esse povo é de Deus. Você não é obrigado a ter o costume que ele tem de ficar no reteté. Você não é obrigado de fazer o que eles fazem, mas você tem sua crença, então respeita os irmãos que estão lá rodopiando, que estão no reteté, ou os do coque, ou seja lá qual for a denominação, respeita. Eu não me adapto a isso, eu não me acostumaria a fazer esse estilo de crença, de viver essa crença. Mas se a pessoa nasceu assim, cresceu assim, e vive assim, e está feliz assim, e aceitou Jesus assim, vai em frente, meu irmão. Se tiver algum reteté aí, se tiver algum do reteté aí me assistindo, vai em frente, faz o que você se sente bem. Faça como você quiser, é sua fé. A Bíblia diz bem assim, cada um tem a sua própria fé. Só não faça isso para ficar se mostrando. Só não faça isso para poder ficar imitando pastor, imitando os outros. Só não faça isso para ficar se exibindo, aparecendo. Porque se você quiser aparecer, então como diz aí, nós brasileiros temos o costume de dizer, coloca uma melancia na cabeça e que chama atenção. Pronto. Agora, se você faz isso na maior pureza, na maior santidade e se sente bem, vai em frente na sua fé. Eu não tenho fé para fazer, e eu vou em frente na minha fé, respeitando você que faz. Acabou a hora. É muito simples, então nós vamos ver muita gente que vem
trazer confusão para a nossa cabeça. E o que você tem que fazer? Ler a Bíblia e estudar e aprender de uma forma, colocando assim: se o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui, como que o Senhor Jesus faria? Então faça como o Senhor Jesus faria. Acabou a hora. Porque o pior de tudo, gente, é a pessoa com o coração endurecido. Não esqueça de que o tema que eu estou trazendo para todos nós nesta noite é o coração endurecido. E nós vamos chegar lá. Aí diz bem aqui no versículo 6: e viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Pronto. Aqui foi o fim do coração quebrantado do homem. Agora ele endureceu o coração. Você vê de que até o versículo 7 do capítulo 3, a gente não sabe quanto tempo, quantos anos, mas a comunicação, a comunhão de Adão com Deus, de Eva e Adão, esse casal que estava no Jardim do Éden, a comunhão com Deus era uma comunhão muito estreita. Deus, todo dia, na viração do dia, Deus descia para conversar com Adão. Havia um relacionamento, um íntimo relacionamento. Mas a partir do versículo 7, acabou. Porque ele comeu da fruta, ele fez aquilo que o Senhor disse que não fizesse. Ele tocou aonde o Senhor disse que não tocasse. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, quer dizer, os olhos do pecado, os olhos da maldade, os olhos da malícia. Pronto, os olhos foram abertos e conheceram que estavam nus. E o que foi que eles fizeram para poder cobrir sua nudez? Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ficaram se cobrindo, né? Então ficaram fugindo um do outro assim, porque até então eles ambos estavam nus, mas não tinha maldade, era santo, tudo puro, então não via, né? Mas quando fizeram o que não deveria fazer, saiu da santidade. Por isso que o Senhor fala conosco, para a gente ser santo, para a gente andar em santidade, para a gente se afastar do pecado, para a gente se afastar do que está errado. Olha o versículo 8. E ouviram a voz de Deus que estavam. Ouviram. Isso significa que a mulher também ouviu. Não somente Adão, mas também a mulher. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se. Olha eles tentando se esconder de Deus. Não é a mesma coisa que acontece hoje quando a pessoa está com o coração endurecido e faz o que não deveria fazer, toca onde não deveria tocar. E é a mesma coisa que acontece, endurece o coração, vê um sentimento de medo, o sentimento de vergonha, e aí começa a tentar fugir de ouvir a voz de Deus. E tentaram se esconder. Versículo 8. Esconder Adão e sua mulher da presença do Senhor, de Deus, entre as árvores do jardim. Então, eles agora estão tentando fugir da voz de Deus. No versículo 9, Deus chamou eles, né? E chamou o Senhor, Deus, Adão. Adão! E disse: onde estás, Adão? Ora, Deus não sabia onde ele estava? Deus sabia, mas Deus quer ver a dele. Deus está querendo ver a reação dele depois do pecado. Quando o homem peca, quando nós pecamos, Deus quer ver a reação de cada um de nós. Se a gente vai se arrepender ou não. Se a gente está demonstrando frutos do arrependimento ou não. E disse ele: ouvi a sua voz, versículo 10, ouvi a sua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, eu comi. Olha que coisa, o camarada não foi homem
o suficiente, ele não teve caráter, ele não teve índole para poder assumir o seu pecado, o seu erro. Ele poderia dizer assim: Senhor, fui fraco, caí, a mulher me convenceu, mas a culpa não é da mulher não, a culpa foi minha, a culpa é minha, Senhor, porque eu comi. Mas não, ele está reagindo diferente. Além de ter mentido, dizendo que não aconteceu nada, além de estar fugindo, o coração se endureceu. E ele, ao ponto de dizer: foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, agora está querendo colocar a culpa em Deus? Então a culpa da sua queda, do seu pecado, foi Deus, porque Deus deu uma mulher para ele, a companheira. Olha como se procede uma pessoa quando está com o coração endurecido. E disse o Senhor à mulher. Então agora o Deus se dirige para a mulher e diz assim: por que fizesse isto? E disse à mulher: a serpente me enganou. Olha a mulher colocando culpa na serpente. Também não assumiu. Os dois. Porque, pessoal, isso aqui é uma interpretação minha. Isso aqui é uma versão pastor Genival Lira. Se eu entendo que se Adão tivesse assumido, tivesse dito assim: Senhor, fui fraco, pequei e eu caí, mas eu estou arrependido, completamente arrependido. Eu assumo que eu errei. Eu pergunto para vocês, de onde que a Eva veio? Eva veio de onde? De uma costela. De uma costela. E quantas outras costelas Adão tinha? Então Deus poderia eliminar a mulher. E de outra costela, tá bom, eu vou fazer de uma outra costela, fazer outra mulher para você, mas não cai mais não. Pronto, ia seguir a vida, o plano, mas não, negou. Tanto ele como ela. Foi a serpente que me enganou. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizesse isto? Agora a serpente não tem quem botar a culpa. Um vai passando a culpa para o outro, né? Por que tu fizesse isto? Maldita serás mais do que todas as feras do campo. E mais que todos os animais. Sobre teu ventre andarás. Quer dizer, arrastando. Isso mostra que a serpente tinha perna, né? Que aqui está mostrando vai se arrastar. E pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher, para a mulher, Deus disse: multiplicarei grandemente tua dor, mulher. Ó mulher, por causa do teu pecado, a tua conceição, quer dizer, na hora de conceber a criança, na hora de dar à luz, vai ser com dores. Dará à luz com dores. O teu desejo passa para o teu marido e ele te dominará. 3 maldições, 3 tipos de maldição que vem para a mulher quando ela está com o coração endurecido. Foi o que aconteceu aqui com Eva, é o que tem acontecido até hoje. Então o primeiro vai dar à luz a filhos com dores. Cientificamente falando, é uma das maiores dores que existe, é a dor de parto. Então vai dar à luz filhos com dores. O segundo, o teu desejo passa para o homem, quer dizer, por isso que o homem é mais danado do que o homem mais do que a mulher. O teu desejo passa para o homem, para o teu marido, e ele te dominará. Quer dizer, quantas mulheres que são dominadas pelo marido, que não tem, que carregam consigo uma maldição, essa maldição aqui,
que a mulher carrega, que eu queria dizer para você que o Senhor Jesus veio quebrar essa maldição. Para toda mulher que aceitar Jesus Cristo como Salvador, para toda mulher que quebrantar o seu coração, que amoleceu o seu coração e começar a dizer assim para Deus: Deus, em nome de Jesus, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Então você, mulher, você deixa essa maldição para trás. Essa maldição é quebrada em Cristo Jesus, porque você já não vai dar à luz com dores, porque as dores que você vai sofrer vai ser dores suportáveis, dores normais de um parto, como todos os animais. Você vai dar à luz normal, não com sofrimento, não com abandono, não com dores, essas dores ao ponto de que tem mulheres que entram em depressão, ao ponto de que tem mulheres que morrem na gravidez, ao ponto de mulheres que não suportam, que não aguentam, que tem também os seus problemas pós-gravidez e o sofrimento. Essa dor aqui é sofrimento. No entanto, quantas vezes a gente vê mãe cristã que está dando a luz, está sentindo normal, o parto normal, mas não tem sofrimento. Eu posso falar da minha esposa quando deu luz aos meus 2 filhos, e eu via que ela estava sentindo dores, porque incomoda, é claro, mas não havia sofrimento. Havia uma dor normal do parto, mas não dor do sofrimento. E aí ele se dirige para o homem. Ele se dirige para o homem, que o homem está na mesma situação da mulher. Essa quebra da maldição é quando aceita Jesus, quando se entrega para Jesus. Aí ele se dirige para o homem. E a Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Olha aqui. A terra se tornou maldita por causa de Adão. Maldita é a terra. Com dor, com sofrimento, comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. E aqui a gente vê que o homem, pelo fato dele ter endurecido o seu coração, então começou a sofrer a consequência. Começando pela serpente, quando Deus, ele diz, vai viver, vai rastejar, vai comer pó. Aí ele se volta para a mulher, quando ele diz para a mulher que você vai dar à luz com dores, os desejos teus desejos passam para o homem, e além disso o homem vai te dominar. Então a vida da mulher, pessoal, sempre foi de sofrimento. Amenizou um pouco nos dias de hoje, como a mulher tem os seus direitos, principalmente nessa lei da Maria da Penha, que dá um apoio à mulher. Quantos homens hoje, eles não fazem a mulher sofrer muito mais por causa dessa lei, porque sabe que existe uma lei que, for denunciado, ele vai apanhar da delegada, vai apanhar de mulher, vai sofrer. Quer dizer, e essa lei favorece muito a mulher, né, a Maria da Penha, mas olhando do dia da Maria da Penha para trás, olha quanto sofrimento de mulheres. Eu cresci vendo meu pai, não existia a lei Maria da Penha, mas eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe. Ele veio parar quando eu já estava crescido, que eu tomei a frente e eu disse, olha, a partir de agora, para você tocar nela, vai ter que passar por cima de mim. E viu que eu estava falando sério mesmo, já estava com um corpinho maiorzinho um pouquinho, já não era mais aquela criança, aí mudou muita coisa. Mas quantas mulheres sofreram e sofrem? Mas Jesus veio para quebrar essa maldição, esse sofrimento. Aí vem para o homem, ele disse, você homem, por causa da dureza do teu coração, você vai sofrer, o sofrimento teu é que você vai trabalhar pela tua comida.
Já começa de que a terra não está muito favorável mais a você, porque agora vai ter espinho, abrolhos, vai ter dificuldades. A terra não vai estar muito ao seu favor, não. Mas tu vai viver do teu suor. É por isso que o homem, pode observar, o homem ele só pensa em trabalho. O homem direito, um homem normal, né? Porque o vagabundo não é um homem normal, um irresponsável não é um normal, mas um homem normal, ele pensa no trabalho, ele quer pagar as contas, ele quer colocar as coisas dentro de casa, ele quer dar o melhor para a esposa, para os filhos e tudo mais, mas ele rala só pensando no trabalho. E é por isso que você vai ver aí homem trabalhando em 2 empregos, pessoas que, sabe, enquanto que isso é uma maldição. Você não tem que pensar só no trabalho, você não tem que pensar só em dinheiro, só isso, aquilo, não. Quebra essa maldição em Cristo. Se você viver pela fé e você dizer assim, em nome de Jesus, eu não vou mais sofrer, porque essa maldição aqui foi quebrada com o quebrantamento do meu coração. Quando a pessoa aceita depois que ela se converte e que ela passa a obedecer, então a maldição é quebrada. É a única maneira de uma maldição ser quebrada, Alex. É a única maneira de uma maldição ser quebrada. É justamente quando a pessoa ela aceita o Senhor Jesus. Tudo que é de maldição já foi quebrado. Ah, mas é maldição que vem de pai, é maldição que vem de mãe, ah, é maldição que vem do tio, da tia, de alguém que rogou, de alguém que jogou. Você nunca vai ser feliz com ninguém. Toda essa maldição é quebrada em Cristo Jesus quando você passa a obedecer ao Senhor Jesus. E é aí aonde a dureza do coração, enquanto a pessoa está com o coração endurecido para ouvir a voz de Deus, enquanto o coração da pessoa está endurecido, ela vai estar com maldição que vem lá desde Adão, que vem lá desde Eva do jardim do Éden. É um tipo de maldição que vem a partir do momento em que Adão endureceu o seu coração, não se arrependeu, foi expulso do jardim do Éden, e assim veio de geração a geração, e que essa maldição veio ser quebrada em Cristo Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, e que ele ressuscita dentre os mortos, e que ele sobe aos céus, e que ele roga ao Pai o Consolador, e a gente recebe o Espírito Santo. Então aí a maldição é quebrada. Vamos terminar falando aqui em Hebreus capítulo 3, porque olha o que o Senhor está dizendo em Hebreus capítulo 3. Se você não achar, ficou muito difícil para você achar, não tem problema, porque eu acho que eu leio, você presta muita atenção, e aí você pode assistir novamente em casa essa pregação, esse ensinamento, que nós estamos ao vivo, mas vai ficar gravado aqui no canal É Tempo de Oração. Olha aqui no capítulo 3, do versículo 7, para encerrar, dizendo assim, meus irmãos: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Esse povo que sai lá do Egito, povo hebreu, vamos pensar agora no povo hebreu, vamos lembrar de Moisés. Esse povo sai junto com Moisés de uma terra da escravidão, passa o Mar Vermelho, o povo viu o Mar Vermelho se abrindo, o povo viu a maravilha do Mar Vermelho. Esse povo passa pelo Mar Vermelho, anda 3 dias, esse povo está com sede e não tem água.
tem águas amargas e o Senhor transforma aquelas águas amargas em águas doces. E o Senhor vai fazendo as maravilhas até chegar no Monte Sinai. Levaram 3 meses para chegar até o Monte Sinai. Eles não conseguiram ver as maravilhas de Deus, endureceram o coração. E é por esta razão de que esse povo ficou 40 anos rodando no deserto, porque endureceu o coração. O que Hebreus está querendo dizer aqui? Em Hebreus está dizendo assim, está dizendo, pessoal, vocês da atualidade, do tempo aqui de Hebreus, provavelmente esse livro aqui foi escrito no período de Paulo. Parece ter sido Paulo que escreveu, mas ninguém sabe quem foi o escritor de Hebreus. Mas é mais ou menos no ano 60, no ano 66, nesse período que foi escrito o livro de Hebreus. Então, tá aí, quem escreveu o livro de Hebreus, ele está dizendo nessa carta, está dizendo assim, pessoal, presta atenção, ó, se vocês ouvirem a voz do Senhor hoje, não endureçam o coração. É o recado. Que é a palavra que eu estou trazendo para vocês hoje, desde o início que eu estou falando de coração endurecido. Se vocês que estão em casa, estão ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Aí o autor do livro de Hebreus vem dizer assim, como aconteceu lá no tempo de Moisés. Você não vê lá no tempo de Moisés o povo que endureceu o coração e esse povo ficou rodando no deserto e não conseguia chegar na terra prometida. Eles poderiam ter chegado na terra prometida antes de 1 ano. Quantas pessoas, pessoal, que também estão a vida toda com a vida amarrada, não é feliz, não dá certo no casamento, não dá certo na vida profissional, não dá certo nos estudos, a vida amarrada, as coisas tudo trancado. Por quê? Por causa da dureza do coração. Mas se a pessoa abrir o coração e amolecer o coração e dizer, Jesus, entra no meu coração, então é quebrado tudo que existe de maldição, e aí a sua vida vai andar, meu irmão. Meus irmãos, vocês que estão aqui também, não endureçam o seu coração, como está aqui, falando, versículo 7, dizendo, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações. Não endureça. Então, é aí onde eu deixo para todos vocês essa palavra, essa mensagem. Nós vamos orar agora, pedir ao Espírito Santo
Ele venha nos ajudar para que a gente não venha fazer igual Adão, que tinha comunhão com Deus, pecou e perdeu o direito do jardim do Éden. Agora, a vida amarrada, a maldição na vida dele, nada dava certo. Então, vamos nos arrepender, vamos nos quebrantar. Nós vamos sempre ser pecador mesmo, nós vamos ter esse pecado da carne, do desejo da carne, sabe, da inveja, do orgulho, dos sentimentos. Isso aqui a gente vai ter. Mas se a gente tiver o conhecimento, então nós vamos ser mais espirituais do que carnais. Então a gente vai conseguir perdoar, a gente vai conseguir amar, a gente vai conseguir se dar bem com as pessoas, compreender as pessoas, viver com as pessoas que pensam diferente. A gente vai viver com o Espírito de Deus nos guiando. E é por isso que eu quero convidar vocês para que todos os domingos venham participar desse culto de adoração e louvor, que a gente vai estar trazendo uma palavra, um alimento espiritual, para que você se torne uma pessoa espiritual e não carnal, para você ter a força do Divino Espírito Santo e vencer em nome de Jesus. Amém? Então fique de pé, por favor, que eu vou fazer esta oração por você e você também vai...